cada um de nós venhamos morrer para nós mesmos e vivermos para ti. Que cada um de nós venhamos morrer para o mundo e vivermos, Senhor, o teu reino. Que venha, Senhor, o teu reino sobre nós. Jesus falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 3 e o 4. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, versos 3 e o 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu, diga, Cristo morreu, pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou, diga, ressuscitou, ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Até aqui. Vocês podem assentar-se. Quero falar nesta noite sobre morte e ressurreição. Quero explicar um pouco, resumidamente, o significado da morte e ressurreição de Jesus. Hoje é domingo de Páscoa, é um dia propício para nós falarmos sobre esse assunto. Eu quero discorrer também sobre o significado desta morte e desta ressurreição para cada um de nós. Porque o apóstolo Paulo disse que nós morremos, fomos sepultados e ressuscitamos com ele pelo batismo. E qual é o significado dessa morte e dessa ressurreição de Cristo para a igreja? O que foi a morte de Cristo? A morte de Cristo, meus irmãos, não foi uma tragédia humana, não. A morte de Cristo não foi um crime hediondo, foi um propósito divino. A morte de Cristo já estava agendado antes da fundação do mundo. Cristo foi preparado para vir e morrer no meu e no seu lugar. Foi um plano eterno do Pai, que foi entregue pelo desígnio e pela presciência de Deus. Deus já sabia que o seu filho iria morrer. Ele não morreu porque simplesmente Judas o traiu, não. Não foi por isso que ele morreu. Não foi porque os sacerdotes os entregaram a Pilatos, e porque Pilatos temeu o povo, e porque os sacerdotes estavam com inveja de Jesus e o mataram. Não, não foi por isso. Cristo simplesmente não foi assassinado. Cristo não foi preso pelos soldados. Cristo se entregou voluntariamente. Uma coisa é a pessoa ser presa e lutar para não ser presa. Outra coisa é ela se entregar voluntariamente. Quando os soldados romanos eles foram até Jesus, foram no Monte das Oliveiras a fim de prender Jesus, chegaram e perguntaram: quem é Jesus de Nazaré? Ele se apresentou: sou eu. A quem buscais? Sou eu. Ele se apresentou e ele se entregou voluntariamente. Sua morte não foi uma surpresa. Não, a morte de Jesus para ele não foi uma surpresa, porque ele já sabia que a missão dele era cumprir a determinação do Pai, morrendo na cruz do Calvário por todos nós. Não foi surpresa para Jesus. E certa vez
Pedro, tentando impedi-lo dele ir para a cruz, ele disse: arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, tu cogitas das coisas dos homens. Então a morte de Jesus não foi programada pelos sacerdotes, não foi programada pelos romanos, foi programada por Deus. Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele deu espontaneamente, não foi forçado. Ele morreu por amor a nós, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados o levou para a cruz. Os nossos pecados o transpassou na cruz do Calvário. Não foram só os judeus, não foram os soldados romanos, não foram só eles quem mataram Jesus. Eu e você matamos o Filho de Deus. Nós fomos assassinos, fomos sentenciados por Deus, e a nossa sentença seria a morte, a nossa sentença seria a perdição eterna. Não foi só Judas que o traiu. Ontem comemoraram a malhação de Judas. Muitos, no sábado da paixão, fazem um boneco representando Judas e o enforcam, como se fosse só Judas o responsável pela morte de Jesus. Aqueles que enforcam Judas deveriam também se enforcar, porque fizeram a mesma coisa que Judas, estão traindo o Filho de Deus. Que tal também nós fazemos a mesma coisa? Nós nos malharmos, porque nós lançamos a culpa para Judas, mas não foi só Judas. Eu e você também somos culpados pela morte de Jesus. Eu e você o traímos também com um beijo. Judas o traiu com adoração. Adoração significa beijar a face. E Judas beijou a face de Jesus. Judas o traiu com um beijo na face. Eu e você também temos beijado a face dele e temos o traído. Com o nosso estilo de vida, com a nossa falta de reverência, com a nossa falta de temor, com os nossos pecados. Não pense que você é bom, não pense que eu sou bom. Nós não somos. Somos pecadores depravados, distantes de Deus, perdidos, necessitados da misericórdia de Deus. E a morte dele foi a maior expressão do amor de Deus por nós. Ele nos amou tanto que ele não poupou o seu próprio filho, entregando na cruz por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele foi entregue por mim e foi entregue por você. Esta é a morte de Cristo. Sempre que o homem se desvia, sempre que o homem desobedece a Deus, ele está crucificando a Cristo novamente. Ele está desonrando o Filho de Deus, levando a infâmia, a ignomínia, a afronta. Isso está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 6. Porque Cristo morreu. A morte de Cristo revela duas verdades inquestionáveis. Primeiro, que o pecado do homem é extremamente terrível.
E por causa disso, não havia outro plano de Deus, não havia outra maneira de Deus livrar o homem dos seus pecados. A única maneira de Deus livrar o homem dos seus pecados e reconciliá-lo consigo era matando o seu próprio filho. Nem o arcanjo, nem o querubim, nem o serafim, nem o anjo dos céus poderia cumprir esse plano de Deus. Somente através do seu Filho. A morte de Cristo também revela o amor incondicional de Deus pelos perdidos, entregando o justo para morrer no lugar dos injustos, entregando o inocente para morrer no lugar do culpado. Esse injusto, esse culpado, sou eu e é você. Ele sofreu no nosso lugar. Ele morreu para nos reconciliar com Deus. Ele morreu para nos dar vida. A morte sendo trocada pela vida. Ele morre para nós termos vida. E sua morte traz vida eterna. Foi por isso que ele morreu. A morte de Cristo foi necessária. Era necessário Jesus morrer. Nós precisamos entender a essência de Deus. Quem é Deus? Você conhece Deus? Quem é Deus? Nós podemos entender um pouco a respeito de Deus através dos seus atributos, dos atributos comunicáveis. Deus é amor. Amém? Deus te ama. Você sabia que Deus me ama? Você sabia, meu querido, que Deus me ama? Porque Deus amou o mundo, todas as pessoas, todos, incondicionalmente. Deus ama a todos. Deus ama o brasileiro, o americano, o asiático, o europeu, o africano. Deus ama o branco, o negro, o índio, o mameluco, o amarelo. Deus ama os homens, as mulheres, os jovens, as crianças. Deus ama os escravos, os livres. Deus ama todos. Deus ama o mendigo, a prostituta, o homossexual, o ladrão, o bandido, o assassino. Deus ama o homem bom, o homem mau, os políticos, embora sendo corruptos, todos são alvos do amor de Deus. E Ele prova o seu amor para conosco, entregando o seu próprio Filho, o melhor que Ele tinha. Deus deu o seu melhor para você. Deus deu o seu melhor para você. O melhor de Deus é Jesus. Foi entregue na cruz do Calvário por mim e por você. Deus deu o melhor. E você? O que é que você tem dado para Deus? Como, de que forma você tem retribuído esse amor de Deus? De que forma? De que forma você tem retribuído o amor de Deus? Ele entregou seu Filho para morrer por nós. Deus é amor. Deus é santidade. Mas nós não podemos confundir o amor de Deus com a santidade e a justiça de Deus. Nós não podemos confundir. Deus me ama, por isso eu posso fazer o que eu quiser, que eu serei aceito, porque afinal de contas, Ele me ama. Ele é amor, sim, Ele te ama. Mas nem por isso você pode fazer aquilo que você quer, aquilo que a sua carne deseja, porque Deus é santo. Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo, que Ele não pode suportar nem mesmo aquilo que para você e para mim seria um pequeno erro. É um pequeno pecadinho. Deus não vai se incomodar com isso. Afinal de contas, é um pequeno pecadinho. Se eu beber, não tem problema, é um pequeno pecado. Se eu trair a minha esposa, Deus vai me entender.
se eu manter relação sexual com a minha namorada antes do casamento, Deus vai me entender. Ah, se eu desviar 10 reais do caixa, se eu roubar 5 reais do caixa, o que é 5 reais? O que é R$1? Deus vai me entender. Porque Ele me ama. Nós não podemos confundir o amor de Deus com a santidade e a justiça de Deus. Quando qualquer pecado, qualquer que seja o pecado, quando ele atinge, ele ofende a santidade de Deus, Deus vai entrar com a sua justiça, trazendo a punição para o pecador. Deus nos ama, mas Deus também nos pune. Amém? Ele não deixa o culpado por inocente, e nem o inocente por culpado. Porque essa é a natureza dele, essa é a lei de Deus, essa é a natureza de Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Não é porque Ele nos ama que nós achamos que nós podemos fazer tudo. Não, meus queridos, estamos completamente enganados. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer, nem você, nem eu, nem ele, nem ela, nenhum. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da misericórdia de Deus. Você precisa da misericórdia de Deus. Você que entrou aqui, que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, que ainda não nasceu de novo, que ainda não foi regenerado, você precisa nascer de novo. Você precisa ser salvo. Você precisa de salvação. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E qual é a consequência disto? Qual é a consequência do meu erro? Qual é a consequência do meu pecado? A Bíblia diz que o salário, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Existem 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física, quando a pessoa morre, ou tem uma morte natural, ou um acidente, ou um tiro, ou uma facada, enfim, há 1000 maneiras da pessoa morrer. 1000 maneiras da pessoa morrer. Essa é a morte física. Tem a morte espiritual. Aqueles que estão afastados de Deus, a Bíblia diz que já estão mortos espiritualmente, estão mortos nos seus delitos e pecados, e precisam ser vivificados. Precisam nascer de novo, porque estão mortos. Você precisa de Deus. A humanidade precisa de Deus. Não são só as pessoas más que precisam de Deus. Todos. Se você se julga uma pessoa boa, você também precisa de Deus. Porque a sua bondade, a sua idoneidade moral, a sua justiça própria, as coisas que você faz: pastor, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu dou esmola para as pessoas. Tudo isso que eu faço é bom, certamente é bom, parabéns, continue assim. Mas só isso não garante salvação. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É dom de Deus, isso não vem do homem, isso é dom de Deus. Amém? Você precisa de Deus, porque a salvação não depende de você. Não é aquilo que você faz, mas é aquilo que Ele faz na cruz do Calvário, se entregando por você, se entregando no seu lugar. Então, qual a consequência do pecado do homem? É a morte. É o castigo eterno. A morte eterna é viver eternamente apartado, afastado de Deus. Eu preciso ser direto com você. Morte eterna é inferno, é lago de fogo. É viver eternamente longe de Deus. É viver eternamente longe da presença de Deus. Essa é a consequência. Essa é a consequência do pecado do homem. Esse é o castigo. Toda a raça humana. Toda a raça humana está
sujeita à perdição se não se arrepender. E eu quero falar agora sobre 4 motivos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Quatro motivos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Primeiro motivo está lá em Romanos 1:8. Porque o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Todas as vezes que o homem peca, ele ofende a santidade de Deus. E ele provoca algo em Deus. Ele provoca uma reação em Deus. O pecado provoca uma reação em Deus. O pecado provoca a ira de Deus. Cadê o texto? Está aí? Romanos 1:8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, perdão, 1:18. Romanos 1:18. Vamos ler todos juntos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens. Olha aí, obra de impiedade e de injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O homem é indesculpável diante de Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, a idolatria. Por isso também Deus os entregou, olha aí, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. O homem está honrando mais a criatura. O homem está honrando os ídolos. O homem está honrando os homens, mas não está honrando a Deus, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, lesbianismo. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, homossexualismo, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Primeiro motivo pelo qual Jesus morreu por toda a humanidade é que o homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Meus irmãos, o estado moral, o estado espiritual do homem é depravado, é corrompido. O homem, ele não pode agradar a Deus. Ele pode ser civilizado, ele pode ser educado, ele pode ser erudito, pode ser um homem ou uma mulher fina, educada, inteligente, refinado, até mesmo ser religioso. Mas a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente perverso. O homem pode até colocar e criar um estereótipo, uma imagem de si. Ele pode até vestir-se bem, ela pode até se maquiar bem, se ornamentar,
Se embelezar o cabelo, as unhas, os lábios, os olhos. Se embelezar por completo. Ter uma beleza exterior, mas a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente perverso, corrupto. Isso não muda. O exterior não muda o interior. Somente Jesus Cristo de Nazaré pode mudar o interior do homem. Eu acho que vocês não entenderam o que eu falei. Somente Jesus pode mudar o interior do homem. Qual foi a solução para isso? Nada pode mudar o homem. Aquilo que ele come, aquilo que ele compra, aquilo que ele veste, aquilo que ele usa, nada pode mudá-lo. Muda o exterior, mas o interior permanece corrompido, perverso, depravado, execrável. E aí Deus encontrou uma solução. A morte de Jesus como propiciação. A morte de Jesus foi propiciativa. O que é propiciação? É propiciar. É tornar favorável para aplacar a ira de Deus. Você viu que a ira de Deus se manifesta dos céus contra toda a impiedade e contra toda a injustiça dos homens. Para aplacar essa ira de Deus, Jesus morreu por nós. Fez propiciação pelos nossos pecados, para satisfazer a justiça de Deus, para aplacar a ira de Deus. A justiça de Deus não foi eliminada na morte de Jesus, ela foi satisfeita. Paulo falando aos Coríntios, 2 Coríntios 5:21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não conheceu o pecado. Jesus não pecou. Jesus não pecou. Ele não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós. Ele se tornou pecador no nosso lugar, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Mas ele, Isaías diz, Isaías capítulo 53, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelo seu pecado. Você não pode imaginar. Você não tem ideia. Você não tem noção o que foi a morte e o sofrimento de Cristo. Ele levou várias séries de chicotadas romanas, do chicote de um soldado, dos algozes dos soldados romanos. Chicote romano era feito de chumbo, era feito de ossos de animais. Quando o algoz dava a lapada, os ossos encavavam na carne de Jesus, e quando ele puxava, vinha arrebentando tudo, vinha arrebentando tecido, vinha arrebentando músculo, veias, artérias. Ele foi moído. Ele carregou uma cruz de 80 quilos por quase 1 quilômetro. Ele deixou a sua glória, ele desceu, ele veio para habitar como um de nós, viver como um de nós e sofrer por um de nós. Ele deixou a sua coroa de glória. E aqui deram-lhe uma coroa de espinhos. Cada espinho de 5 centímetros encravou no seu crânio, derramando sangue. 3 vezes Jesus derramou sangue. Lá no Getsêmani. Porque era tanto a ansiedade, era tanto o medo, era tanto a pressão psicológica, que
microvasos capilares, eles romperam. E o sangue saiu pelos poros e se misturou com o suor. A medicina chama isso de hematidrose. Há uma pressão psicológica muito grande que até mesmo Jesus, ele não suportou. Quem de nós suportaríamos? Quem de nós suportaríamos a cruz? Lá no Gólgota, no Calvário, encravaram as suas mãos. Em todos os cânceres do mundo. Pensem em toda a podridão de doença. Pensem em todos os tumores do mundo, da humanidade. Todas essas enfermidades estavam sobre ele. Todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. O meu e o seu. O do Judas, dos soldados romanos, de Anás, de Caifás, de toda a humanidade. Ele levou sobre si. Sabe por quê? Para aplacar a ira de Deus. Senão, seria eu e você que iríamos pagar pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Por causa disso, por causa do terrível pecado, o homem está condenado ao castigo eterno. A morte de Jesus foi substitutiva. Ele foi entregue no nosso lugar, morreu por nós. Foi uma troca, Deus trocou. O inocente pelo culpado, o justo pelo injusto. Por causa do seu pecado, o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Por causa do pecado, o homem foi vendido a Satanás. O homem se tornou uma marionete nas mãos do diabo. Coloca aí Efésios capítulo 2, versículo 12 e 3. Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Volta lá no anterior, por favor, Wagner. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não foi regenerado, é isto aqui quem governa a sua vida. É o diabo, é Satanás quem governa a sua vida. São os demônios. Eu estou dizendo o que a Bíblia fala. Estou apenas lendo o que o versículo diz. Aqueles que ainda não nasceram de novo são como marionetes nas mãos de Satanás e dos demônios, através de vícios, através de drogas, de tráfico de drogas, através de prostituição, de masturbação, lesbianismo, homossexualismo, adultério, impurezas, toda sorte de depravação. O homem é uma marionete sendo manuseado e sendo usado por Satanás. Ele precisa desesperadamente de Deus para ser salvo, para ser livre, para ser liberto. E a morte de Jesus foi redentora. Redenção. Ele trouxe redenção. Gálatas, capítulo 3, Wagner, versículo 3. Eu gosto de pregar mostrando o texto, para eu ter base daquilo que eu estou falando. É isso mesmo, Gálatas 3:13.
resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou. O que é um resgate? O que significa um resgate? Alguém que é refém, alguém que está preso, foi levado ao refém, para a família ter de volta, tem que pagar o resgate. Tem que pagar o resgate para ter seu membro de volta. Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus, ele nos resgatou da maldição. Jesus foi até o grande mercado de escravos e nos comprou de volta para Deus, pagando um alto preço. E o preço desse resgate foi o seu próprio sangue. Ele derramou o seu sangue por nós. Ele nos resgatou das garras de Satanás. Ele nos comprou de volta para Deus. Quarto motivo pelo qual Jesus morreu por todos nós é que o homem perdeu a comunhão com Deus e não pode mais se relacionar com Ele se não nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode se relacionar com Deus. Se você não for regenerado, se você não for salvo por Jesus, você não pode se relacionar com Deus. E Jesus, ele fez isso. Ele nos reconciliou com Deus. Reconciliar significa fazer a paz. Jesus trouxe-nos de volta para Deus. Através dele, nós temos livre acesso ao Pai. Isso só é possível através da regeneração. Isso só é possível através de um novo nascimento. Foi por isso que Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida. Ele não somente morreu, mas ele também ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. Ele quebrou os grilhões da morte. Ele não está mais morto, porque ele ressuscitou. E hoje ele vive e vive para sempre. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre a morte. Não bastava Cristo morrer, ele tinha que ressuscitar. Porque quem creria no morto? Quem creria no morto? Ele tinha que ressuscitar. Sem ressurreição física, quem creria no crucificado? Foi por isso que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo é o complemento do plano da salvação de Deus. O plano da salvação se completa com a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é a maior vitória do cristianismo. Isso que faz diferença do cristianismo para as outras religiões. Todos os fundadores de religião, Buda, Maomé, todos eles, Allan Kardec, todos eles morreram e estão mortos. Os restos mortais estão lá na sepultura. Eles criaram livros de dogmas e de regras para os seus seguidores, mas esses livros não podem salvá-los, e esses livros não podem salvar os seus seguidores, porque hoje eles estão sós, os seus líderes estão mortos, mas Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, e hoje ele está vivo e vive para sempre. Aplauda o Senhor, aleluia. Nós não temos um cadáver na sepultura. Nós não temos um vulto histórico, nós não temos um cadáver, nós temos um Deus que está no céu, sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e que vive a interceder por nós, e que breve voltará para nos levar de volta para Deus.
Deus, Ele ressuscitou. Isso prova que nenhum dos fundadores de religião, nenhum deles venceu o salário do pecado. Jesus venceu. Jesus é o vencedor. Ele é a base da nossa ressurreição. Ele é a primícia dos que dormem. Se Ele ressurgiu, nós também iremos ressurgir. O seu corpo é o modelo para o nosso corpo celestial glorificado. É o fundamento. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa união com Ele. Amém? Ele ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. Ele morreu por ti. Ele morreu por mim. Ele morreu para que tivéssemos vida. Ele já fez a parte dele. O plano de Deus já foi cumprido. Cristo se entregou. E você tem se entregado para Deus? Você tem entregado a sua vida para Deus? Tem colocado, tem depositado a sua fé, a sua esperança no Filho de Deus? Jesus certa vez falou para um homem chamado Nicodemos, um homem religioso: aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Porque aquele que é nascido da carne é carne. Aquele que é nascido do Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Você sabe por que Jesus morreu? Também porque Ele herdou a nossa natureza. Ele teve um corpo igual ao nosso. Ele teve uma natureza humana. E a natureza humana para Deus só é aceitável quando ela morre e ressuscita. Por isso Jesus morreu e ressuscitou. Nós temos que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para os nossos conceitos, para os nossos preconceitos. Nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que morrer para a prostituição. Nós temos que morrer para o adultério, para a mentira, para o engano, para a fofoca, para a orgia, para a bebedice, para a droga. O homem tem que morrer. Você precisa morrer para você nascer e para você viver. Para você ser salvo, você precisa nascer de novo, porque ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é ser regenerado. Você não pode fazer isso por você. Você pode ser um homem bom, uma mulher boa, mas só isso não garante a sua salvação. Ezequiel capítulo 36, o Senhor diz que Ele mudará o nosso coração. Ele tirará o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Ele dará o seu Espírito e Ele vai nos lavar com o seu lavar renovador e regenerador do Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer com o homem, ele não pode ser salvo. Você precisa nascer de novo. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E você que já está na igreja, você que diz que já é salvo, apresente, mostre evidências dessa salvação, mostre fruto de arrependimento. Essa é a verdade. Eis a verdade. Eis o plano de Deus, eu apresento para você. Eu não convenço você. Eu não tenho poder de convencê-lo, mas o Espírito Santo é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aceite Jesus nessa noite como seu Senhor e seu Salvador. Regenere-se, nasça de novo. Fique de pé, por gentileza.